Olá, gente querida, graça e paz, Pastor Rafael aqui e hoje dando continuidade da nossa série de reflexões desta semana, falando sobre famílias com propósito. Na segunda-feira falamos sobre o papel da mulher no lar, ontem falamos sobre submissão feminina e hoje eu quero falar com vocês sobre o papel do homem no lar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque infelizmente as famílias têm sido cada vez mais atacadas em nossa sociedade. E a gente precisa compartilhar mais desta palavra para que as pessoas, as famílias, homens, mulheres e filhos entendam o seu propósito dentro do lar, dentro da sociedade. Hoje eu quero falar com vocês sobre masculinidade bíblica. Portanto, você, homem, não pode deixar de assistir esse vídeo. Você, mulher, esposa, envie esse vídeo para 3, 4, 5 homens da sua família, tanto casados como aqueles também que irão se casar, porque é de suma importância. Eu quero trazer aqui uma palavra para vocês sobre o papel do homem no lar, pois infelizmente hoje em dia estamos vivenciando cada vez mais a desvalorização do homem na sociedade. Com o advento do feminismo, cujo objetivo dessa ideologia é cada vez mais colocar os homens para baixo. E isso tem trazido grandes consequências para a nossa sociedade e para a nossa família. Eu quero pedir que você curta este vídeo, comente aqui este vídeo, compartilhe esta palavra para que a gente alcance um maior número de pessoas. Tá certo? Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso de número 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu quero compartilhar com vocês aqui 4 coisas essenciais sobre o homem, solteiro ou casado, não importa. Precisamos entender aqui quem ele é, onde está, o que é e como deve cumprir sua vocação. Em primeiro lugar, quem ele é. Gênesis 2:7, o texto que acabamos de ler, revela que somos criaturas espirituais. Pois bem, Deus formou, Deus soprou, Ele fez o homem para ser diferente, a sua imagem. Fomos capacitados a carregar a sua imagem no mundo criado. Nem os anjos foram criados desta forma. Nós somos os únicos seres segundo a imagem e semelhança do Senhor. Em segundo lugar, onde Deus nos colocou? No jardim. Deus fez o homem para um lugar, para viver neste lugar e para que ele cumprisse também o seu propósito ali, no jardim. Gênesis 2:8 diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus colocou o homem no jardim porque lá era um lugar de se relacionar com a natureza. No primeiro momento ali ele tinha o contato com os animais e logo depois com Eva, que se tornou a sua mulher, a sua esposa. O jardim era o ponto de partida para que o homem pudesse conviver com sua esposa e com a natureza. Agora precisamos entender quem somos. E o texto de Gênesis 1, 27 e 28 diz quem somos. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rateja pela terra. Vejamos aqui, queridos, que Adão, ele era como um assistente de Deus, exercendo autoridade sobre a criação. Pois foi o próprio Deus quem disse a Adão: dominai. E dominar aqui quer dizer dar nome. Deus colocou Adão em um papel de liderança. Isso é um fato em relação a Eva. Deus criou primeiro Adão e depois Eva, referindo-se a ele como o líder do lar. Deus fez a mulher para Adão e foi Adão quem deu nome à mulher, como havia nomeado todas as outras criaturas, pois ele era o Senhor do jardim, servindo e representando o Senhor naquele lugar. Precisamos entender agora
como devemos cumprir a nossa missão. Deus nos criou como seres espirituais, Ele também nos colocou em um jardim, em um lugar. Ele também disse quem somos servos, e agora o que devemos fazer? Como devemos obedecê-lo? Gênesis 2,15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Queridos, guardem essa palavra, cultivar e guardar. Aqui Deus revela qual a missão do homem, pois a palavra cultivar significa trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. O homem foi chamado para nutrir, cuidar, construir e governar o jardim. Ele também foi chamado para guardar, que significa proteger, sustentar, defender, vigiar, manter aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Infelizmente, a masculinidade moderna não entende isso. Pelo contrário, mostra homens se comportando como meninos para sempre, servindo a si mesmos em nome da autodescoberta, em nome do autoconhecimento, em nome do próprio prazer. O que precisamos entender como homens é que Deus nos chama para carregarmos a sua imagem no mundo, pois o jardim é o mundo onde Deus nos colocou para fazermos a diferença e espalharmos a graça de Deus aqui na terra. Paulo entendeu isso muito bem e ele escreveu sobre isso aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. O apóstolo diz para amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor não é um amor qualquer. Trata-se do amor ágape, que é o amor sacrificial. Como Cristo se entregou pela igreja, nós, homens, devemos nos entregar pela nossa esposa. Este amor exige abnegação, que é uma ação ou uma atitude de renunciar ou recusar algo ou alguém. Sendo assim, o amor ágape, ele torna o outro a sua prioridade, ao ponto de você negar suas próprias vontades para fazer a vontade do outro, ou seja, da sua esposa. Este amor exige esforço para fazer da esposa a melhor pessoa que ela pode ser, como Cristo fez pela igreja. Santa, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Nós, como homens de Deus, iremos dar conta da esposa que o Senhor nos deu. Nos versos 28 a 30 de Efésios capítulo 5, o apóstolo também ele diz para amarmos a nossa esposa como nós amamos o nosso próprio corpo. A ideia é que você ama tanto a si mesmo, o seu corpo, que você se protege. Você se protege de um corte, de uma queda. Então, se você não quer um mal ao seu próprio corpo, assim você deve fazer com sua esposa, pois quem ama a esposa, ama a si mesmo. Pois a partir do momento que o homem e a mulher se casam, ambos se tornam uma só carne, ou seja, o teu corpo é o meu corpo e o meu corpo é o teu corpo. E quem ama o próprio corpo, a si mesmo se ama. Então, logo, quem ama a esposa, ama a si mesmo. E ninguém quer fazer mal a si mesmo. Assim, o homem não pode fazer mal à esposa que Deus lhe concedeu. Pelo contrário, ele deve cultivar e guardar. Deus deu a Adão lá no jardim. Alimentar quer dizer sustentar, nutrir. É o papel do homem prover o alimento para a casa, cultivando, plantando, colhendo. É o homem quem sai de casa para trabalhar e trazer o pão para a mesa da casa. É o homem quem cuida, quem protege, quem dá segurança, quem guarda a mulher e a família. Por isso que o físico do homem é diferente da mulher. O homem tem mais força, o homem é mais ágil. Então, nesse sentido, ele foi chamado para cultivar, guardar, alimentar e proteger a sua família. Portanto, homens, se essas instruções divinas fossem seguidas por todos, não haveria brigas, separação, divórcios.
O casamento nos conta uma mensagem, essa mensagem é de Cristo e a igreja. Portanto, homens, busquem cumprir com seu papel de ser homens valorosos, homens de Deus, que cuidam e guardam o jardim, que protegem, que provê o alimento para a casa e que protege a sua casa, protege sua família, sua esposa, seus filhos. Busque fazer isso, com certeza você terá uma família melhor e mais feliz. Minha oração é que Deus levante homens e que a masculinidade bíblica ela retorne para dentro das nossas igrejas e para dentro dos nossos lares. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.